Então, o teste psicológico é um instrumento da psicologia, um instrumento científico, portanto, ele tem critérios de qualidade e que avalia construtos psicológicos, então fenômenos que são estudados pela psicologia, comportamentos, personalidade, habilidade social, inteligência. Para que esses testes psicológicos possam ser considerados efetivamente como requisitos com qualidade, o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu há 13 anos atrás um sistema de certificação que recentemente, em 2012, quando ele completou aproximadamente 10 anos, foi considerado como um dos melhores do mundo. Então, esse sistema de certificação, o instrumento, o teste, ele passa por uma análise de especialistas, então de pessoas que entendem construção de testes psicológicos, e são avaliados alguns requisitos. Então, por exemplo, será que aquele teste avalia aquilo que ele diz que avalia? Então, um teste de perfil de comportamento, ele efetivamente é capaz de avaliar perfil de comportamento? Então, ele é submetido a uma série de pesquisas científicas até que esses índices sejam satisfatórios e agreguem a ele esse status de teste psicológico, portanto, de um instrumento científico. Então, é importantíssimo que dentro desses processos de avaliação psicológica sejam usados esses testes psicológicos que possuem esses estudos, porque eles têm essa certificação e com isso eles vão garantir um processo de avaliação psicológica mais efetivo, de modo que responda à questão. Então, dentro de um processo de seleção, recrutamento de pessoal, de escolha de perfis, de líderes, o avaliador, o psicólogo vai ter condição de realmente dizer que aquele seu resultado é um resultado confiável. Para um teste ser considerado como um teste psicológico, ele tem que atender a alguns critérios mínimos, que a gente chama de requisitos mínimos. Então, ele tem que ter um manual, que é um livro, que apresente toda uma fundamentação teórica. Então, tem que haver essa recuperação da literatura de que aquilo é estudado realmente pela psicologia. Ele precisa ter evidência de validade, que é isso que eu disse há pouco. Então, ele se propõe a avaliar a personalidade, mas ele realmente avalia a personalidade? Tem que haver demonstração empírica para confirmar isso. Ele tem que ter outro critério que a gente chama de precisão, que é a margem de erro. Então, o teste psicológico tem que ter uma margem de erro pequena, para que ele possa realmente colaborar com as decisões, né? E ele tem que ter tabelas normativas que permite que aquela pessoa que vai ser submetida à avaliação possa ser comparada com outras pessoas já pesquisadas e que responderam a esse instrumento. Então, são esses os critérios mínimos. O instrumento em especial que você se refere, ele foi encaminhado para o Conselho Federal de Psicologia. Ele foi analisado em relação a esses critérios, mas ele não possuía os requisitos mínimos, os critérios mínimos. A empresa foi notificada e os psicólogos também foram avisados, orientados, no sentido de que esse não é um instrumento que está pronto para ser utilizado pelos profissionais quando desses processos avaliativos. Então, os instrumentos que não estão em condições de uso, eles aparecem numa relação por eles não apresentarem algumas dessas qualidades que são indispensáveis para que um instrumento seja confiável. A gente avalia um fenômeno psicológico por meio da expressão comportamental, então, por meio do que é possível observar. Muitos dos fenômenos estudados pela psicologia, eles não são observados a olho nu. Ninguém consegue olhar uma inteligência, olhar uma personalidade. Então, a gente avalia por meio desses instrumentos, que são amostras de comportamento, a partir das quais a gente supõe os fenômenos psicológicos. Esses testes que não têm estudos científicos, eles não têm essa comprovação de que realmente eles estão acessando um domínio psicológico, um fenômeno psicológico, porque eles não se submeteram a essas análises, eles não podem comprovar por meio dos seus resultados que o que está sendo avaliado é perfil, o que está sendo avaliado é
característica de personalidade. Então, o risco é grande quando há um processo que utiliza instrumentos que não têm comprovação científica. Tem uma listagem, inclusive no final do ano passado, essa relação, esse sistema de avaliação, ele foi modernizado e o objetivo é mesmo que essa consulta seja pública, que as pessoas saibam quais são os instrumentos que são certificados pelo Conselho Federal, por essa comissão de especialistas, e quais instrumentos não têm essa recomendação, para que as pessoas também fiquem alertas e fiquem atentas ao que elas estão se submetendo nesses processos avaliativos, e para que os psicólogos, obviamente, se informem em relação a isso. O autor do teste ou a editora que o publica, ele tem uma responsabilidade de tanto em tanto tempo de reencaminhar ao Conselho Federal alguns estudos, de modo a manter aquele instrumento atualizado. E isso a gente vê que tem melhorado bastante na área da psicologia. Os autores e as editoras estão mais atentos à necessidade de atualização dos seus instrumentos. Como esse não é um sistema novo, nós já trabalhamos com ele no Conselho há cerca de 13 anos, então os psicólogos já estão bastante habituados com esse sistema de avaliação de testes psicológicos que nós chamamos de SATEPS. O alerta ele veio, na verdade, para reiterar para empresas e para alguns grupos que ainda não se deram conta da importância de ter todo o instrumental psicológico reconhecido pelo Conselho Federal. Sim, a avaliação psicológica, seja ela em qualquer contexto do profissional, ela tem uma responsabilidade social. Ela é feita para alguma coisa, para responder a uma demanda. Seja uma demanda de colocação profissional, seja uma demanda para poder dirigir um veículo automotor ou uma demanda para passar num concurso público. Então, existe essa responsabilidade social de quem avalia, que é o compromisso com a psicologia enquanto ciência e profissão. Quando você utiliza instrumentos que não têm qualidade técnica científica, você pode comprometer também esse processo como um todo e não atender ao resultado a que você inicialmente tinha se proposto e denegrir toda uma categoria profissional. Os instrumentos no exterior também são certificados. E isso é algo bastante já automático. Não foi necessário estabelecer um sistema como foi aqui no Brasil. Agora, há outros países para os quais o Brasil tem servido como modelo, como referência, em razão da gente já possuir um sistema tão sólido. Por exemplo, Colômbia. Recentemente eu fui à Colômbia para fazer um treinamento, porque eles estão com a intenção de criar um sistema lá. Peru, também estive no Peru, mas no Peru tem algumas questões que ainda estão emperrando. Na Colômbia, estou mais otimista em relação ao estabelecimento do sistema de qualidade. Na verdade, o CRP faz parte do Sistema Conselhos de Psicologia, que é composto pelo federal e pelos regionais, né? E o SATEPS, ele é desse sistema. Então tem esta comissão de especialista que faz essa análise, e aí uma vez que esse instrumento não entra na lista de testes favoráveis, né? Então sim, o direito é de qualquer regional e do Conselho Federal como um todo de dizer que aquele instrumento não está apto a ser utilizado. Se houver psicólogo, o psicólogo está infringindo seu código de ética, porque há essa menção de que o psicólogo deve fazer observância aos instrumentos que são reconhecidamente, têm os seus estudos assegurados. Então, o psicólogo que usa a DISC, ele está cometendo uma infração ética. Esse e tantos outros que eram muito utilizados antes da instalação do sistema de avaliação e que, por não apresentarem as condições mínimas, não puderam mais ser utilizados na prática profissional do psicólogo.